Gente, você já ouviu falar em um termo, uma expressão aí que no mercado de trabalho tem sido muito difundida? Soft skill e hard skill. Esses termos definem as famosas competências comportamentais, habilidades emocionais, a maneira como você se comporta no mercado de trabalho e também as competências técnicas. Você achou complicado? Mas olha, uma dica para você. Está procurando emprego? Está formando seu filho aí? O mercado está analisando tudo isso e quem vai explicar melhor para a gente é a mentora de carreira, Cristina Consalter. Bom dia, Cristina. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Senta aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá? Vamos lá. Aqui. Cristina, primeiro explica tecnicamente, então. Soft skill e hard skill são termos novos, relativamente? Relativamente novos. E assim, estão sendo amplamente utilizados nesse momento. Soft skill é o quê? Para a gente poder entender exatamente como você colocou, esse conjunto de habilidades comportamentais que dão sustentação. Como a gente está falando de carreira, ao trabalho da liderança, dos líderes. Espera-se que os líderes tenham um conjunto de habilidades comportamentais de liderança mais desenvolvidos, para poder lidar com a complexidade do cenário atual, né? do trabalho, do mercado do trabalho, dentro do que se espera hoje. As empresas esperam que os colaboradores tenham uma mentalidade inovadora, que sejam criativos, né, que sejam proativos. Então, a gente olha as soft skills dentro da perspectiva da liderança, mas também nós olhamos dentro do desenvolvimento da carreira dos colaboradores. Até porque eles recebem ordens, eles recebem críticas, eles têm que saber aceitar isso, né? Isso faz parte do soft skill. Exatamente, né? A capacidade de receber feedbacks, mas de poder fazer reflexões, ponderações sobre o próprio comportamento, sobre o impacto do comportamento em relação a terceiros. Porque, vamos combinar, a maioria das pessoas não tem esta atitude de observar o próprio impacto do comportamento em relação ao outro. É verdade. O que a gente tem de observar são queixas, até um movimento de vitimização, de não ser compreendido pelo outro, quando se deixa de perceber assim, mas puxa, né, aquela forma como eu me expressei, ou como eu fiz um questionamento, será que ela foi uma forma ponderada, que facilitou uma conversa, que facilitou um diálogo, ou se de algum modo eu acabei acionando um comportamento reativo da outra parte? É possível trabalhar isso? Seria uma inteligência emocional para a gente ter o controle ali das emoções na hora de ter uma atitude? Acho que o que nós estamos conversando até agora trilha muito bem no desenvolvimento da inteligência emocional. Que, lembrando, o primeiro pilar é o autoconhecimento. E eu gosto muito de trazer aqui, quando a gente fala em autoconhecimento, fica tão clichê, tão comum, que às vezes parece que perde o valor. Para que o autoconhecimento, Patrícia? O autoconhecimento nos possibilita um aumento da autoconsciência. Quanto mais consciente eu sou do meu propósito de vida, do meu propósito de carreira, dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais, das minhas dificuldades, que nós até temos um termo que cabe bem para falar hoje, gaps comportamentais. Então, de um lado, a gente está falando de soft skills, de hard skills, de outro lado, a gente está falando de gaps comportamentais, que são estas dificuldades, vamos falar agora dos profissionais no mercado, em relação ao próprio comportamento no trabalho. Então, por exemplo, a intolerância em relação ao comportamento do colega, algo que a gente observa frequentemente, um baixo nível de empatia, baixíssimo nível de empatia. Se você fizer uma pesquisa, uma enquete, é possível que as pessoas respondam, não, eu sou empática.
parece que está na moda falar, E às né? vezes as pessoas nem sabem o significado da empatia. Eu acredito que tenha um entendimento um tanto quanto distorcido, e a empatia, ela requer autoconhecimento, autopercepção das necessidades, aliás, autopercepção das minhas necessidades enquanto pessoa, enquanto gestora ou enquanto colega de trabalho, e percepção das necessidades do outro. Então, o que falta é essa percepção de cada lado. Até porque, Cristina, para a gente finalizar, hard skill é a competência técnica, né? Tem muitas Isso. empresas preferindo contratar uma pessoa que tenha menos formação e treiná-la, mas seja fácil de lidar. É aquele velho ditado que a pessoa é admitida às vezes pela sua competência, mas é demitida pelo seu comportamento. Então, dá para a gente ficar atento a tudo isso. Exatamente. E eu teria tempo para falar um pouquinho de algumas habilidades que eu considero essenciais. Rapidinho. Rapidinho. Resiliência. Essa é a palavra. Nós eu acho, estamos entrando em contato com uma nova geração que aprendeu a ter tudo a toque de caixa, né? Ver as suas necessidades pessoais prontamente atendida pelos pais na medida do possível. E isso faz com que a tolerância à frustração fique insuficientemente desenvolvida. Então, quando eu falo em resiliência, eu estou mencionando aqui a importância de lidarmos com a tolerância à frustração. Porque a frustração, ela ocorre o tempo todo. Exatamente. É no trânsito, é no semáforo, é com pessoas, são com expectativas. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Ora, algo não aconteceu do jeito que eu gostaria, eu vou mobilizar esforços e outros recursos. É assim a vida. Então, é óbvio que no momento da frustração, né, o impacto da frustração inicial, os resilientes têm um segundo momento, que é de pararem, de pensarem, darem um tempo e buscarem outras estratégias, outras formas de atender às próprias necessidades. Então, a gente precisa trazer aqui que existe um conjunto de habilidades hoje requeridas, tanto para quem está querendo buscar uma recolocação, quanto para desenvolver a própria carreira no ambiente corporativo. Resiliência, empatia, no sentido de procurar compreender, ouvir as necessidades e atender dentro das possibilidades. Outro ponto que eu quero falar é o espírito de colaboração. Nós estamos observando as pessoas um tanto introvertidas, reservadas e egocêntricas, em vez de poderem pensar também algo que elas vão fazer, que vão impactar no outro, elas acabam se tornando muito fechadas consigo mesmas. Então, colaborar com o outro, Patrícia, é a palavra de ordem, essa disposição emocional de ajudar a pessoa, porque nós crescemos. Nós nos desenvolvemos como seres humanos, cidadãos e profissionais nessa relação de ajuda tão importante no mundo do trabalho. Maravilhosa essa Cristina Consalter, está convidada a voltar, Cris. Nosso tempo acabou, mas foi maravilhoso. Que peninha, a gente tinha tanta coisa para falar sobre esse universo. Você está convidadíssima a voltar mais uma vez para a gente falar mais sobre isso. Muito obrigada, Patrícia. Um abraço agradeço. E abraço a todos que estão nos acompanhando no programa.